traz graça para a alma, podemos dizer que estamos no clima para a gente gerar aqui uma reflexão que hoje eu vou me deter aqui no capítulo 3 do livro de Gálatas, que está na nossa sequência de mensagens denominada religião versus evangelho. Religião versus evangelho. Eu vou entrar aqui online com os nossos amigos. Boa tarde. Uma boa tarde aqui para o pessoal do Instagram. Vamos trazer a mensagem referente à nossa reunião dominical aqui na Penha, no Rio de Janeiro. E vamos dar sequência ao nosso pensamento e reflexão sobre o livro de Gálatas, cujo tema é religião versus evangelho, no entendimento de que um dos maiores obstáculos para a absorção do evangelho é a religião. E é nisso que a gente vai ver a interação, a fala e a reflexão de Paulo aqui. Então, na semana passada, ainda falando sobre o capítulo 2, nós refletimos sobre aquele encontro que Paulo teve quando junto com demais discípulos, e de repente chega Tiago e aqueles que eram da parte de Jerusalém, e na sua performance totalmente religiosa, judaizante, moral e legalista, isso produz um constrangimento tal aos que estavam assentados à mesa, que Pedro, juntamente até com Barnabé e os demais discípulos, começam a dissimular nas palavras de Paulo, ou seja, encenando um comportamento que demonstrasse desconforto da parte deles de estarem assentados fazendo aquilo que eles estavam fazendo. Haja visto que haviam também gregos, ou seja, gentios no meio do grupo. E Paulo, quando viu aquela cena, de um almoço fraternal, cujo milagre da verdadeira comunhão estava acontecendo, onde pessoas de etnias e crenças diferentes estavam desfrutando de um mesmo momento em comunhão. Para imaginar, é como se numa mesa estivessem assentados travestis e pastores, ok? Todos ali na mesma mesa, e sem um atacar o outro, sem um condenar o outro, todos estavam apenas celebrando e humanamente conversando e comungando aquele momento em comum. Até que chegam os de Jerusalém, pautados e conhecidos pela moral que exalavam, e naquilo em que eles entram no recinto, os discípulos começam a dissimular um desconforto, um destempero, de estar ali a dar uma distanciada, a afastar o prato onde eles estavam comendo determinadas comidas, porque esse tipo de interação e de troca, para quem vive submetido a uma moral estabelecida, queima um fio. Queima um fio. É como se você... Isso daí a gente está passível de acontecer o tempo todo, dependendo dos meios onde você frequenta. Você nunca viu problema algum em ficar ali na esquina, conversando com um determinado grupo, falando de coisas, meu Deus, completamente inofensivas, tranquilas, aleatórias,
Mas a depender de quem chega, isso sobressalta a gente. Isso pode levar algumas pessoas a um desconforto. E a mensagem que a gente estava refletindo na semana passada é justamente essa discrepância que existe entre a nossa face oculta e a nossa face pública. Porque estamos aqui falando dos discípulos e podemos até entender com clareza o que ali aconteceu, e principalmente os que hoje caminham no caminho da graça já veem com mais facilidade o manejo desse tipo de situação, porque eu acho até muito pouco provável que você, estando num dado restaurante ou numa dada situação, conversando com pessoas que sejam estigmatizadas no meio da religião, que algum de vocês vai mudar o comportamento ou o procedimento se chegar, sei lá, um pastor da igreja que você frequentava anteriormente. Muito provavelmente não. Mas nem por isso quer dizer que a sua face íntima está totalmente alinhada com a sua face pública. Isso porque o que Paulo denuncia ali é que essa discrepância de faces muitas vezes incide numa mensagem depreciativa e perigosa para pessoas que te visualizam com uma certa confiança e autoridade. Porque era assim que os discípulos eram vistos na mesa. Eles eram os representantes mais importantes do Cristo. Pedro, que foi um que conviveu diretamente com ele, estava sentado ali. Então, aquela refeição era uma refeição emblemática, icônica, no sentido de representar o sacrifício de Cristo como tendo rasgado o véu do templo, derrubado os muros que dividiam as pessoas, e como assim chegam os de Jerusalém, todo mundo começa para afastar prato e tudo mais. Esse comportamento, ele naquela ocasião, ele demonstra o quanto que o Evangelho ele tem acesso de maneira muito gradual e progressiva, na medida em que você, no curso do caminho, inclusive, vai se conscientizando da coisa. Porque aquela confrontação em que, narrado aqui no capítulo 2, Paulo tem com Pedro, eu tenho certeza que é o momento em que Pedro se conscientiza da sua própria duplicidade na maneira de reagir com um grupo e com o outro. Haja visto o episódio de Pedro quando foi vocacionado para ir lá na casa daquele centurião fazer a oração porque ele tinha se convertido. Lembra daquela passagem? E aí vem o lençol e desce, e aí tinham quadrúpedes e uma série de animais considerados impuros, e aí veio a voz dizendo: mata e come. E aí ele, entendendo o sentido e o significado da mensagem, ele desce e vai então até a casa do centurião. Mas chegando lá, é interessante, tu viu o discurso que ele fez? Porque eu, sendo judeu, eu não teria autorização para vir aqui, entendeu? Mas eu vim aqui porque eu recebi o comando do alto. Parece que Pedro estava querendo justificar para o seu próprio juiz interno o que ele estava fazendo ali. Porque o Evangelho remete Pedro a um comportamento para fora da linha da moral, produzida por anos de religião, onde levou Pedro a fazer uma coisa que, em tese, uma vez feita, legalistamente, do ponto de vista do judaísmo, representaria semanas de lavagem e reclusão para ele conseguir resgatar a pureza novamente, face ao fato de que ele entrou na casa de alguém, vamos dizer, moralmente pagão. Mas então o Evangelho coloca ele nessa linha de desconforto.
Mas aí Pedro chega lá. É a segunda vez que Pedro recebe, porque o próprio Deus chegou para Pedro e desceu aquele manjar dos céus. Sim. E falou, né? Sim. E falou para Pedro, não. Mas Pedro ali, no discurso dele, ele está falando para ele mesmo. Ele tá todo mundo ali ávido para que Pedro explique a razão, né? Porque o centurião também tinha recebido ali uma mensagem, manda chamar Pedro. Aí chega Pedro lá e dá o quê? Um discurso moral. Um discurso moral, porque não era para eu estar aqui, mas eu estou aqui em nome. Eu falei assim, tá, mas o que você vê? Aí é que Pedro vai entrar no Evangelho. Né? Então, a gente tem, e muitas vezes tem o Evangelho debaixo dessa capa de gordura de moral. Entendeu? Que as pessoas ainda querem ter muita justificativa, essa moral comportamental que rege as nossas relações e estabelecem aberturas e constrangimentos a depender de com quem você está interagindo. Né? Como, por exemplo, isso, algumas pessoas já vieram, Felipe, como é que eu falo com um gay? Mas se tiver de dia, dá bom dia. Se tiver de noite, dá boa noite. Entendeu? Começa pelo simples, tá? Isso, vai aos poucos e você vai. Porque a moral, ela condiciona o olhar de uma tal forma que furta da pessoa a simplicidade da maneira como ela vai se relacionar, falar, interagir, trocar. E são esses condicionamentos que promovem duplicidades no nosso comportamento, produzindo culpabilidades automáticas nos nossos sentimentos quando você está inserido em determinados contextos. Ou quando você está falando com determinadas pessoas. E indo de uma forma muito mais íntima, eu trago aqui para a gente pensar, porque o Evangelho, inclusive do ponto de vista semântico, o significado de Cristo, que é essa convergência do ser, ela trabalha para convergir o nosso ser num todo unificado. E a grande pergunta é: o quanto que nós somos unificados nas nossas faces? Nas nossas faces, no dia a dia. Né? Ao ponto de não criarmos dissimulações a partir daquilo que a gente faz no particular em relação àquilo que a gente faz no público. Eu sei que precisam haver diferenciações, pelo amor de Deus. Diferenciações precisam ter. Você não vai a um velório do mesmo jeito que você vai para uma praia. Você entendeu? Então, existem diferenciações comportamentais, de maneira. Existem, inclusive, meios aonde eu posso me dar a liberdade de expor e pensar certas coisas, e em outras que vai ser tão cansativo você explicitar a verdade que, em consideração às pessoas e poupando um pouco que resta na sua conta, você então parte para a filosofia do senhor Jaiminho e evita a fadiga. Né? Aí você, evitando a fadiga, você então economiza certas coisas, mas até aí nós não podemos dizer que está ocorrendo uma dissimulação. Por quê? Porque se houvesse um desvelamento ali, mas Felipe, você não pensa assim? Ah, filho, então agora você vai me ouvir. Sim, eu não arredo o pé e nem vou dissimular, e você não vai me ver nem gaguejar o tal do que. Não, porque a gente vive isso na noite. Eu só achava que esse não seria o momento para a gente entrar nesse tipo de enredo. Mas se você acendeu a luz, então vamos lá. Suporte-me. Né? E aí a gente vai conversar. Então, conseguem entender a diferença entre dissimulação e otimização da sua abordagem, de modo a você prezar pelo tempo e a ocasião para cada coisa? Você entende? Mas o que acontece aqui é a dissimulação, que é a abertura do sujeito para conviver
de maneira livre, mas ainda querendo interagir com determinadas performances que, uma vez você sendo bem visto, estabelecem sobre você uma relação de superioridade em relação aos seus irmãos. E é isso que Paulo aponta. Vocês são judeus, né? É o que ele fala aqui no verso 14, né? Como, se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Né? Se você, sendo judeu, se dá a liberdade de viver do modo como o gentio vive, por que essa pressão de induzir os gentios a ter que viver como o judeu vive? É essa hierarquia que estabelece diferenciações, e é essa parede que o Cristo veio quebrar. Que o Cristo veio quebrar a fim de que a gente possa transitar na interação com pessoas, sem se descaracterizar, mas ao mesmo tempo sem estabelecer hierarquias de superioridade ou inferioridade no trato. De superioridade ou inferioridade no trato. Inclusive nós temos no campo ideológico, né, uma guerra e um conflito muito grande sobre isso. Porque, por exemplo, os cristãos chamados conservadores, eles querem o direito de obter a prerrogativa dos seus símbolos e das suas representações. Por quê? Mas o fato é que eles assim o fazem, estabelecendo uma hierarquia de superioridade e inferioridade. Isso pode ser arcabouço religioso. Até aí, fenomenologicamente, sociologicamente, eu entendo. Mas isso não é evangelho, porque o evangelho não estabelece essa hierarquia. E a superioridade ou inferioridade, isso é algo que na vida só Deus poderá dizer. E só a própria pessoa, a partir dos frutos que ela vive, ela vai desfrutar disso ou não. Mas não é algo a priori, que você vive e porque você acredita, então isso te torna uma autoridade no clube dos iluminados. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Por isso é que eu vejo gente tão aguerridamente querendo defender os valores cristãos ao ponto de se tornar anticristão na sua ênfase de defender isso. Ora, para mim, alguém só se torna anticristão para defender o cristianismo, esse que não conheceu Cristo. Porque para quem defende dessa forma, apenas Cristo estando morto e inoperante. Porque aí sim, de fato, esse Cristo morto e inoperante precisa de advogado. Mas um Cristo vivo, ele advoga a sua própria causa. Ele é vivo, ele age. Eu sou discípulo e eu sou chamado apenas a não me descaracterizar até na defesa daquilo que eu digo acreditar. Vamos então entrar no capítulo 3. Capítulo 3. E ele coloca o seguinte: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou, vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Você entende essa palavra aqui? Porque para pensar, o esquema de mentalidade moral da religião, eles fornecem, o esquema moral da mentalidade da religião fornece amplo abrigo psicológico e subjetivo para afirmação dos sujeitos. Aí a gente volta até rebobina a fita. Como que não é bom você chegar num meio onde quando você chega, quem está sentado de uma vez se ajeita, chegando, meio de longe, se ajeita. Ora,
Para quem carrega um complexo de inferioridade não resolvido, passar por esse tipo de experiência no grupo, isso traz uma afirmação considerável? Traz ou não traz? Traz. E o meio religioso, ele favorece isso de maneira extraordinária, principalmente com os títulos que ele te confere. Sim, inclusive te concedendo títulos que lhe são dados acompanhados de uma certa imunidade, um foro privilegiado, porque uma vez ascendendo ao patamar de pastor, você já não pode ser julgado da maneira como os irmãos são, porque você se torna um ungido do Senhor. Então, você pensar nessas coisas, para quem carrega um complexo de inferioridade não resolvido, esse tipo de coisa chega como uma luva de autoafirmação para o sujeito, onde o próprio grupo, na interação com essas nomenclaturas e hierarquias, fornecem ao sujeito uma afirmação que ele, com ele mesmo, não consegue produzir. Logo, ele se torna dependente do sistema para ter a sua autoestima sustentada. É por isso que desmantelar esse sistema é você desmantelar a subjetividade do sujeito. Porque como ele não dá conta de equalizar a sua própria autoestima, então quem o fará? Desmantelar esse esquema é lançá-lo à própria sorte dos seus monstros interiores, que foram subjugados numa cela interior muito frágil e dependente de todo o esquema. Não é por outra razão que quais eram os mais ressentidos com a vida e obra de Jesus? Os líderes religiosos. Porque Jesus vinha quebrando os esquemas, dos quais uma série de subjetividades mal resolvidas extraíam vampiricamente a ilusão da sua autorresolução. A ilusão. Por quê? Porque isso acontecia às expensas do engano e da opressão de inúmeras pessoas, que viviam tendo que baixar a cabeça para arbitrariedades, não podendo questionar verdadeiras loucuras, tendo que se silenciar diante dos comportamentos mais irracionais, e tudo isso para pessoas que se negavam a se enxergar, retroalimentavam um sistema que forneciam a elas a sensação de que elas eram pessoas vocacionadas, quando na verdade eram as pessoas mais mal resolvidas. Isso para alguns cumpre uma finalidade narcísica positiva. Para outros, inclusive, cumpre um efeito maléfico de opressão, como é o caso até de alguns pastores que eu já atendi, sofrendo tentação pelo suicídio. E por quê? Porque ele não tem a chance de ser outra pessoa a não ser aquilo que o grupo que ele conduzia gostaria que ele fosse. De modo que se ele fosse ele, isso ia produzir um escândalo tão grande que, além de escandalizar, ele ainda seria condenado por estar criando obstáculos à obra de Deus na terra. Então pensa o peso de responsabilidade. Só me resta o quê? Dissimular. Então é nessa linha que Paulo ele começa falando aos Gálatas: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? A vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Vocês estão cedendo novamente aos esquemas morais de enaltecimento humano? É isso que está afirmando a qualidade e a identidade de quem vocês são? Vocês, não bastasse o próprio Cristo ter sido exposto como crucificado diante de... Olha o paradoxo, o Cristo morreu crucificado e vocês estão querendo se gloriar em hierarquias e cargos?
em patentes e performances. É isso que confere a vocês a glória de vocês. Quem vos fascinou a retroceder a essa loucura? A essa loucura. Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ele faz essa pergunta por quê? Porque a sua glória advém da boa fama que você adquire do grupo, pelo modo como você segue a cartilha que é esperada para você, ou é pela fé? Ou é a justificação pela fé a partir da sua relatividade, a partir da verdade, da essência de quem você é diante de Deus? Né? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Porque isso tudo é carnal. É tudo orgulho, é tudo arrogância, é tudo prepotência, é tudo fuga de um complexo de inferioridade que se utiliza de um sistema para você obter no olhar do outro a afirmação de valor sobre quem você é. Só que nisso você retroalimenta todo um sistema que para muita gente é opressão. Porque te coloca numa condição de favorecimento, não por quem você é, mas pelo título que conferem sobre você. Logo você ganha um tratamento todo diferenciado, onde pessoas que realmente precisariam são preteridas e esquecidas dentro do grupo. E você, que diante de Deus não tem nenhum mérito superior, recebe um tratamento diferenciado, logo perpetuando todo um esquema relacional altamente injusto e desproporcional em relação à nossa verdade de ser. É natural num grupo que pessoas se destaquem por aquilo que elas fazem, mas Jesus ensina que o destaque, o verdadeiro destaque no reino dos céus, não acontece por título, não acontece por moral, não acontece pela imposição dogmática de um determinado grupo ter que enaltecer uma minoria. Não. O destaque no reino dos céus acontece através de serviço. Aquele que quiser ser o maior no reino de Deus, que sirva. Eu estou aqui não na condição de ser servido, mas de servir. É o que Jesus disse. Ele era tratado como mestre, mas apenas a quem tinha um discernimento para tal, porque para a maioria, ele era um revolucionário, rebelde, intransigente. E Jesus, mesmo assim, não fazia cair fogo do céu para consumir os incircuncisos, porque ele não estava ali para ser adulado, ele não estava ali para ser servido, ele estava ali para servir. Então a lógica do reino subverte a moral dos homens, que querem obter respeito e consideração por causa do título, enquanto no reino isso acontece por causa do serviço. E é por isso que Paulo aqui em Gálatas diz que eles estavam se aperfeiçoando na carne. Porque, sinceramente, receber a fama por causa de um título é muito mais fácil do que você adquirir uma mobilização do olhar por conta do modo como você serve. Porque ainda assim servindo, vão ter aqueles que vão considerar, mas vão ter aqueles que vão fazer pouco caso, haja visto o próprio fato que Cristo morreu crucificado. Morreu crucificado, depois de só ter vivido em amor. Então, essa é uma conta que só fecha pela fé. Por isso é que o caminho mais fácil é a de você buscar a consideração pela patente.
pelo título, né? Pela consideração moral estabelecida no grupo. Nossa, isso já... Inclusive você pode fazer cursos para isso, é só entrar no seminário. Entra no seminário, segue ali a politicazinha do grupo, e aí você já recebe já com o diploma de PR, e aí pronto. Agora é só nadar. Se você soltou um palavrão e tudo, tá pronto. Fechado. Se você bater na tua esposa, se você pegar o dinheiro do dízimo que está sendo e utilizar para patrocinar suas férias, eu dou meu dízimo. O que ele faz com isso é entre ele e Deus. Ou seja, você entra num foro privilegiado na consideração do grupo, que ninguém pode falar mal de você. Gente, não quer coisa mais carnal do que isso? É muito fácil viver assim, nessa blindagem moral. E era para isso que os Gálatas estavam retornando, né? Estavam retornando. Terá sido em vão que tantas coisas sofreste, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É isso que Paulo está trazendo. É pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Porque isso faz toda a diferença. O seu status é pelo quanto que você é um bom moço perante a lei estabelecida, ou pela pregação da fé, que não faz jus ao mérito, mas estabelece a sua aceitação pela graça. Eu sei que podem existir muitos que se utilizem desse pretexto para se piorar e abraçar sobre si uma identidade que fique aquém da graça que lhe foi concedida. Existem, mas os que assim viverem, viverão para o seu próprio prejuízo. Porque a fé, anulando o mérito e te incluindo pelo favor da graça divina, assim o faz para que pela via dessa compreensão você seja constrangido na direção do bem, sem precisar ser forçado por uma obrigação. Por uma obrigação. Porque a lei, ela dá chibata no lombo até você se adequar. A graça, ela deixa o seu caminho plano para você caminhar com as suas próprias pernas. Não desprezemos tão grande amor, que nos foi concedido. E aí Paulo ele vai começar a fazer as analogias. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Perceba que a conexão não é genética, ela é pela fé. Né? Eu vou vendo, né, que a lógica da genética está muito presente na religião. Você já viu muitas igrejas cujo negócio passa de pai para filho? Passa de pai para filho, porque a lógica da condução do trabalho não é exatamente para quem possui a vocação, para quem possui o dom, mas como se trata de um negócio, então a coisa vira uma oligarquia, precisa ser defendida pelos membros do próprio grupo. E aí quem tem o dom continua na cadeira, e tendo que continuar dançando a música da moral estabelecida, porque não é pela fé, é pela lógica operacional de sustentação da instituição e do negócio. E é isso que impõe uma outra linha.
E aí Paulo vai dizer que os filhos de Abraão, que eram algo que os judeus, até então tinham um verdadeiro orgulho de dizer, isso não era estabelecido geneticamente, mas sim pela fé. Assim como hoje os cristãos têm um verdadeiro orgulho de exigir a sua carteirinha de rol de membro da igreja. E isso os torna entes do clube dos iluminados. E na verdade o vínculo ele é pela fé. Essa carteirinha sua aí é só para a alegria pueril de crianças que ainda não compreenderam nada no âmbito espiritual. Porque a nossa verdadeira conexão é pela fé com a videira verdadeira. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Não dá para você estabelecer critério de mandamento para uma coisa e critério de graça para outra, porque isso é você criar um panorama híbrido que já conspurcou o que seja o Evangelho. Mas aí agora alguém aqui levantaria e diria: mas Felipe, Jesus não veio anular a lei, ele veio cumpri-la. Então a lei caminha junto com a graça. Quando? Quando que caminha? Mas não é verdade que Jesus não veio anular a lei? Claro que sim. Jesus ele não veio anular a lei. Mas vamos pensar sobre isso. Está lá, em Mateus capítulo 5. Jesus não veio anular a lei, mas sim cumpri-la. E Jesus foi o cumprimento da lei. E olha o detalhe. Mesmo ele tendo sido o cumprimento da lei, ele foi reputado pelos religiosos de sua época como transgressor. Então, cumprir a lei é uma questão de interpretação. A lei é a lei, mas são quem interpreta a lei que vai definir o tom que a lei exerce na vida de cada um. Então, Felipe, rapidinho. O próprio Paulo escreve aqui na carta aos Romanos, no capítulo 10, no verso 4: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, eu entendo que a lei se cumpre em Cristo. Em Cristo, a partir daí, e se finaliza. Exato. Agora, por que Cristo cumpriu a lei e ele pôde cumprir a lei? Porque o cumprimento da lei só é pleno no amor. Exato. E foi isso que Jesus encarnou de maneira plena. Mas aí você vê, Jesus que encarnou a lei de maneira plena, comeu sem lavar as mãos, debulhava trigo em dia de sábado, curava sábado. Por isso é que ele era considerado transgressor. E inclusive tinha a fama no meio dos religiosos de comilão, beberrão, amigo de publicanos e pecadores. E ele foi o cumprimento pleno da lei. Mas porque dizem que Jesus não veio anular a lei, mas sim cumpri-la, eles querem com isso extrair a autorização para ficar estabelecendo mandamento e imposição sobre terceiros, que é o que vive acontecendo com os meus vídeos lá no TikTok, onde pessoas doídas e massacradas por um casamento opressivo e infernal consultam a possibilidade de poderem se separar de maneira autêntica diante de Deus. E eu digo, querida, pelo amor de Deus,
Do que vai adiantar você, para seguir a lei, permanecer presa a essa pessoa e ao mesmo tempo pensar mentira, pensar mal? Conta não fecha sob a perspectiva legalista. Ou você aceita a hipocrisia e a vida de uma duplicidade de face, ou essa conta não vai fechar, porque só a graça nos resgata, dando-nos aceitação na nossa imperfeição, e pela via da morte e ressurreição de Cristo, nos possibilitando nascer de novo para uma nova vida. E aí vem o comentário dele: então quer dizer que eu vou poder casar quantas vezes eu quiser, até eu aprender? Eu falei assim: querida, quantas vezes você enfiou o dedo na tomada para entender que aquilo lá não é bom? Agora, o grande reflexo é que, como você tem um desejo incubado dentro de você, porque você lida com essa dimensão da vida pela via da repressão, então você é que gostaria que o que eu estou falando fosse uma verdade, para você poder então extravasar esse desejo que está reprimido dentro de você. Agora, não fale pelos outros, porque essa pessoa específica com quem eu estou falando, ela está sofrendo, e ela não gostaria de estar se separando. Ela está fazendo isso como uma amputação na vida dela. E pelo modo como isso dói, muito provavelmente ela ainda vai passar alguns anos sem conseguir se relacionar com ninguém, porque essa coisa demora para cicatrizar. Mas religioso, tarado, justamente porque lida com esses sentimentos pela via da repressão, aí fica falando: então agora pode tudo, né? Isso é o que você gostaria. Esse é o seu desejo tarado, né? Que fica aí procurando uma brecha para poder se extravasar, porque não é o caso de gente sofrida. De gente sofrida que, uma vez se deparando com a expressão da limitação da sua maturidade e do seu olhar, afinal de contas a gente não nasce pronto, então ela só está querendo entender se ela se separando, ela estaria cometendo uma violação contra a vida. Eu falei: não, querido, é nessa hora que você está se ajustando ao eixo da vida, né? Então ampute essa situação, para que a partir dessa amputação você tenha ocasião para florescer na direção da vida, e agora com mais maturidade, né? Utilizando o seu passado como lição, né? E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante da lei, diante de Deus. E olha, eu peço a Deus para que isso seja evidente para cada um de nós. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Ninguém. Só ingênuos, imaturos ou hipócritas não concordarão que isso é evidente. Só ingênuos, imaturos ou hipócritas não vai estar evidente de que pela lei nenhum de nós pode ser justificado, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Se é de mandamento, se é de imposição e de obrigação que você vai viver, então não tem como viver isso de modo parcial. Ou é total, ou não é nada. Pois como diz Paulo, lá em Romanos, no capítulo 7, no verso 1, porventura ignorais, irmãos, e eu falo aos que conhecem a lei, que a lei inclui a vida do homem como um todo. Como um todo. Então não tem como você fatiar, chegar e dizer: olha, eu não me separo porque não pode. Mas aqui nesse aspecto aqui, essa cervejinha aqui, esse líquido impuro aqui eu bebo. Aquele ciúme do fulano ali eu cultivo. Isso porque é o próprio Jesus que pega a coisa e leva ela para um nível insuportável. Porque se você vai lá, pega os 10 mandamentos, tem ingênuo que ainda chega e fala: eu cumpro isso daqui. Como lá aquele mancebo de qualidade que chegou para Jesus: mestre, o que farei para entrar no meu reino?
Aí Jesus disse, né, olha, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo, e só não deixa o pequeno, não faça isso daí. Aí Jesus foi até misericordioso com ele, então tá bom. Então, olha, vê se você faz isso daqui. Então, assim, pegando a lei na capa, na superfície dela, dá até para você cultivar uma ilusão que você segue. Agora, pega o Sermão da Montanha. Olha o nível para onde Jesus leva a coisa. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, porém eu vos digo que se você ofender o seu irmão no pensamento, você já é réu de juízo. Fala, para cima de mim não, né? Ouvistes o que foi dito ao antigo: não adulterarás, porém eu vos digo que se no pensamento você já olhar torto, acabou. Então não dá para você fazer gestão desse tipo de coisa. É por isso que Paulo diz, é evidente que pela lei ninguém é justificado. É evidente. E que a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Felipe, eu vivo assim. Então vive, só não impõe isso sobre os outros. Só não ponha isso que eu martelo. Não tenho nada contra quem queira viver na leva. Felipe, eu quero viver vivo. Agora, não oprime pessoas. Não estabeleça sobre elas fardos que seja superior ao que possa lhe dar, enquanto você nem com um dedinho o toca. Porque é o que eu vejo também lá no comentário do vídeo do TikTok. Só emite opinião quem não está vivendo a situação que eles estão criticando ali. O casamento do cara tá ok, ou nem casado o cara é, e o cara tá lá dando pitaco na vida alheia. Aí é muito feio. Esse tipo de situação. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Gente, eu vou parar por aqui, ainda tem mais no capítulo 3, mas a gente não tem pressa, né? Não tem pressa, eu não tenho pressa. Possivelmente vai ser depois do carnaval que a gente vai dar continuidade. Religião versus evangelho. De modo que a gente possa refletir e extrair a melhor consciência diante da vida. Eu vi aqui no Instagram que tiveram muitos comentários, meus amigos, mas como hoje, né, trata-se aqui de uma reflexão, de uma mensagem nesse grupo dominical que a gente se reúne aqui na Penha, eu não vou estar interagindo aqui, mas eu agradeço de coração a audiência de vocês. Esse vídeo vai ficar gravado aqui no meu perfil e, com a graça de Deus, ainda essa semana ele vai lá para o meu canal também, o canal no YouTube, Felipe Nazarete. Procura lá, inclusive essa sequência de mensagens, tá? Que eu creio que vai enriquecer muito vocês. Gente boa, paz e bem para vocês, um ótimo domingo e que Deus abençoe. E a gente aqui, vamos fazer a nossa oração. Edilon, você faz essa oração para a gente? Pai amado, te agradecemos por esse chamamento, Senhor, que podemos estar juntos, Senhor. Amém. Conversando mais diversos assuntos, Senhor. Amém. Muito obrigado pela mensagem, Senhor, que nos foi trazida. Que possa, Senhor, através do Santo Espírito, atuar em nossos corações, de tal maneira, Senhor, que possamos a cada dia mais parecer com o Teu Filho amado, Senhor. Amém. Tens misericórdia de nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado mesmo, Senhor. Continue conosco, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Amém. 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 Amém.